Hoje nós vamos falar sobre o livro Antes que eu deixe de existir, da psicanalista e também escritora Tércia Feitosa. É uma obra, esse livro trata-se de uma obra de superação, mas também de autoconhecimento e da coragem de renascer, mesmo, sabe, naqueles momentos mais difíceis que a vida às vezes pega, faz uma rasteira na gente. É uma história inspiradora que convida cada um de nós a olhar para dentro e encontrar um caminho de cura, mas também um caminho de propósito. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Que prazer te receber aqui, Tércia Feitosa. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você. Ô, Tércia, a gente já começa o seguinte. Tem uma frase lá no Instagram da Tércia que que chamou muita atenção. Vou ler para vocês de casa e para você, Tércia. Antes que eu deixe de existir, eu escrevi. E ao escrever, permaneci. Tércia, que frase é essa? É uma frase que fala da minha trajetória de vida. Todo mundo que passa por situações difíceis, principalmente quando envolve abuso, ela entra no silêncio. De várias formas, porque ela não é validada. As pessoas não são validadas pelo aquilo que passa. Ela é validada pelas conquistas, pelo sucesso que ela tem, mas ela não é validada pelas coisas que ela passa. E ela guarda aquilo, é um silêncio. E aquilo vai te matando em vida, de várias formas. Então essa frase, ela diz respeito a isso, a dar voz a esse episódio que não me destruiu, mas me transformou. Ô, Tércia, muitas vezes nós, seres humanos, de um modo geral, a gente olha as conquistas, os feitos, as realizações, mas a gente não vê como que é duro. A caminhada não é fácil, minha gente. Não é fácil. Não, de forma alguma. Não. E tem pessoas que têm histórias lindíssimas e fica presa em situações que ela não tem coragem de colocar para fora. Não tem coragem. E eu estou dando voz para algumas dessas mulheres. E a gente agradece por isso. E olha só, essa é a capa do seu livro? Isso. Bom, essa capa, ela diz muito, Tércia. Ela diz muito. Olha só, você que chegou agora no nosso programa, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo a Tércia Feitosa. Ela é escritora e psicanalista e essa história de superação, tá aí o nome do livro, Antes que eu deixe de existir. Conta pra gente. O que eu vou encontrar nessa história, nesse livro aqui? Você vai encontrar uma criança que já começou sendo traumatizada lá desde a primeira infância, contando a sua trajetória, uma adulta, na verdade, né? Contando a sua trajetória desde criança, dando pistas do que a criança pensava, do que a adolescente pensava e com um ponto de vista da psicanalista, da mulher que hoje eu sou, que é o resultado de tudo isso. Mas, ao contrário do que as pessoas pregam, né? Eu enfatizo muito, eu não sou resultado do ruim, eu não agradeço o ruim, né? Eu conto ele sem ser uma vítima na história, né? Mas eu sou resultado das coisas boas que aconteceram a partir desse caos, né? Dos acontecimentos que me resgataram, das vivências que eu tive com pessoas, assim, dezenas de pessoas que fizeram a diferença na minha vida. E a capa, ela diz muito, porque eu estou falando das nossas sombras. Quem fez essa capa? Meu filho, Gabriel. O Gabriel, você manda bem, Gabriel. Ele é maravilhoso, gente. Gente, ô Tércia, foi um ato de coragem. Muito. Abrir a sua história, compartilhar a sua história com as pessoas. E a minha pergunta para você é a seguinte: escreveu o seu livro, contou a sua história. A Tércia hoje é uma mulher mais leve? Sem dúvida. A escrita me proporcionou me enxergar de outra maneira. Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu escrevi como se ninguém fosse ler. Eu escrevi num processo de autocura. Um desabafo. Por isso que ele é tão interessante. Porque não tem nada escondido, não tem nada oculto. E quando eu concluí a escrita dele, eu vi o material que eu tinha na mão para ajudar outras pessoas.
Tércia, como foi sua infância? Foi uma infância bem complicada. Abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual. Não foi uma infância bonita, suficientemente boa. Foi uma infância com bastante luta. Eu falo assim que o fato de eu estar aqui está além de mim. Você vem de uma família grande, Tércia? Sim, uma família grande. Irmãos? Irmãos. Tenho irmãos, tenho, assim, a família grande que eu falo é no sentido de tios, primos, que graças Sim. a Deus nós tivemos muita convivência, né? Hoje eu não tenho convivência, eu escolhi não ter convivência com os meus pais, por exemplo. Eles fizeram parte desse trajeto da minha primeira infância e eu não consegui chegar ao objetivo, o grande objetivo da minha vida, que era ser reconhecida por eles como filha. Falando sobre a história, o tal do julgamento, julgar a vida do outro sem conhecer o que está se passando com aquela pessoa. Ô Tércia, quando você fala, eu escolhi não ter convivência com os pais, com seus pais, Sim. Você foi muito julgada por isso? Muito, inúmeras vezes, em relacionamentos afetivos, por pessoas da família, por amigos, inúmeras vezes. Existe um arquétipo, né? As pessoas idolatram pai e mãe como seres superiores que, nossa, amam os filhos independente de tudo. Só que antes de ser mãe e pai, eles são seres humanos e passíveis da sua escuridão, da sua luz, dos seus erros, dos seus acertos. E tem escolhas também, né? Ninguém é obrigado a amar ninguém. Não é uma escolha. Ou você ama ou você não ama. Você é psicanalista, além de escritora. O autoconhecimento ela é uma virada de chave que muitas vezes a gente pode ficar até provoca um susto no que a gente descobre de nós mesmos. Sem dúvida, sem dúvida. E quando nós aprendemos de nós mesmos, é realmente devastador em vários sentidos, mas de uma forma tão libertadora, tão positiva, que eu aconselho todo mundo buscar a si mesmo, né? E ser o fã número 1 de quem são, porque não tem outro meio de aprender mais da vida do que olhando para si mesmo. Olha só, aqui está um pedacinho só. A gente aqui é curioso. Hoje eu falei, cadê o livro, Tércia? Vamos até explicar para o pessoal de casa? Eu subi o livro como independente, tá nas plataformas Amazon, Uniclap, enfim. E aí lá no link da bio, vocês vão encontrar a opção para compra, tanto dele físico como online. Olha só, cada fragmento é um espelho da condição humana, um lembrete de que não somos feitos apenas de história, mas de escolhas e que toda dor, quando atravessada com consciência, pode se tornar caminho para algo maior. Foi isso que aconteceu com você? Foi exatamente isso. E a vida ela foi tomando vários rumos, né? E não é só da minha vida, né? Assim, no sentido de infância. A fase adulta ela foi muito desafiada. Os meus filhos tiveram muitos desafios, que eu também entro nessa questão da mãe. Você é mãe, Tércia? Sim, mãe de 2 meninos. O Gabriel que fez a capa, aliás, e tem o Ítalo. Ítalo, um beijo para vocês aí. Será que estão acompanhando o nosso programa? Eu creio que sim. Ô Gabriel, ô Ítalo, cadê a mensagem aqui para a mãe de vocês? Manda aquela mensagem carinhosa, ela merece, através do WhatsApp 16 997065262. Até essa questão da maternidade na sua vida. O que você, lá atrás, a Tércia, filha, pequenininha, aquela criancinha, o que você viu, o que você fez de diferente? É até óbvia essa pergunta, Tércia. Então, mas aí que tá, não é tão óbvio, não? Né? Porque nós prometemos que vamos ser diferentes dos nossos pais e, na verdade, a tendência, até que você se cure, até que você faça um trabalho de autoconhecimento, é repetir o padrão. E eu não fui diferente. O Ítalo foi quem me ensinou a ser mãe, porque eu repeti o padrão com ele na primeira infância. E só a partir dele, de um fato que aconteceu com ele aos 6 anos, é que eu entendi que eu estava repetindo o padrão. Que tipo de padrão? Abusivo. Eu dava muita surra no meu filho. Ele apanhou muito de mim na primeira infância. Então ele sofreu muito com essa mãe que veio doente da infância. E muitas pessoas, elas podem estar tendo esse comportamento, esse padrão e não têm consciência disso.
Sim, mas a maioria das pessoas não tem consciência dos padrões que elas estão assumindo. E como a psicanálise te ajudou a evoluir, a trazer isso para o consciente? Foi muito libertador em vários aspectos, porque quando você começa a estudar a sua psique, os funcionamentos da sua mente, quando você começa a entender como é que funcionam os mecanismos de sabotagem, enfim, vai começando a te liberar, vai vindo insights na tua vida. Você vai olhando para ela por uma perspectiva muito diferente do olhar da vítima, do olhar não, eu não quero olhar para isso, não, eu não faço isso, porque é o que a maioria das pessoas fazem, ela entra em negação. Aqui tem uma pergunta muito interessante aqui no meu roteiro. O livro também aborda temas como fé, ancestralidade e identidade. Por que, Tércia, essas questões são importantes para você? Porque fizeram parte da minha trajetória. Sem fé, eu não teria chegado até aqui. Eu precisei acreditar, não fé só em Deus, mas fé nas pessoas, na vida. Eu precisei ter muita fé para poder sair do buraco onde eu estava. Tércia, agora eu vou pedir uma gentileza para você olhar aqui diretamente na lente aqui do nosso Lucas e deixar um recado para quem nos assiste nesse momento. Aquele recado para a pessoa que ela se encontra nesse momento sem aquele propósito, aquele momento que ela está passando aí por duras batalhas, seja na vida pessoal, profissional, enfim, na saúde. Por favor, compartilha com a gente uma mensagem de acolhimento, de carinho. Para vocês que estão passando situações difíceis ou já passaram e sente culpa, vergonha, dificuldade de sair da depressão, ansiedade, vocês não estão sozinhas. Procura autoconhecimento, procura ajuda, procura a psicanálise, a terapia, da forma que você se encontrar, se achar, ver sentido, procura. Porque viver na escuridão, ela vai te consumindo de formas que você não consegue perceber. Então, tenha consciência de que você não está sozinho e faço o convite a ler o livro para você perceber o quanto você pode mudar a sua vida. Ô Tércia, agora a gente chegou no final aqui da nossa conversa, mas antes, com esse coração gigante de mãe que você tem, aquele recado mais que tá aí no teu coração mesmo, lá na alma, pro Ítalo mais o Gabriel. Ai, meus filhos, gente, são a minha riqueza, eu amo eles de toda forma, eu tenho uma admiração absurda, porque eles são dois guerreiros, são luz na minha vida, quem me guiou para esse ponto que eu estou aqui. Se não fosse eles, eu não estaria. Um beijo para você, viu?